Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao nosso assunto. Nós falamos sobre o Rococó, que foi um período logo depois do Barroco, um período curto, e agora nós vamos entrar no Neoclássico, tá? Lembrando que o período do Rococó e do Neoclássico não tem uma distância muito grande um do outro, ok? Então acabam até meio que se confundindo. Alguns artistas eram ainda pertencentes ao Rococó, tinham um pouco do estilo do Rococó e aí tem que se adaptar e entrar no estilo neoclássico. Temos aí a figura do Napoleão Bonaparte I, que entra nessa história, a Revolução Francesa estourando, então a gente tem bastante coisa acontecendo neste momento, ok? Então vamos conhecer aí, na apostila de vocês sobre neoclássico está na página 9, 10 e acho que, se não me engano, 11, tá? Eu já grifei para vocês alguma coisa, deixei grifadinho o que é importante, então já vão aí seguindo com a apostila de vocês e anotando, tá bom? Lembrando que eu não cobro mapa esse bimestre, mas que é importante que você tenha esse hábito até para as outras matérias, ok? Então, o neoclássico, né, o neoclassicismo, teve início nas primeiras décadas do século XVIII. Aí, importantíssimo, isso você nunca pode esquecer sobre o estilo neoclássico. Você pode até esquecer o resto, mas o que eu vou falar agora, você não pode esquecer, porque é a associação. Quando você pensa em barroco, você lembra lá daquela dramaticidade, daquelas obras maravilhosas. Quando você pensa em rococó, você lembra do exagero. Quando você lembra do neoclássico, você pensa em quê? Em retorno à cultura clássica. Então, neo, retorno ao clássico, voltar ao clássico. O que é o clássico? O que é a cultura clássica? É a cultura do período grego-romano. Então, aquela estrutura toda, os seus, a sua estrutura arquitetônica, com pontas, com colunas, principalmente com colunas, as estátuas que remetem à parte mitológica, toda branquinha com a sua estrutura, com a sua linha mais perfeita, tá? As questões históricas, que na época do período romano trabalhavam aquele período e que agora no neoclássico também vai trabalhar o período que você está vivendo, como as conquistas napoleônicas, ok? Mas o principal, quando alguém falar para você, nossa, vamos falar sobre neoclássico, você tem que lembrar que é o retorno à cultura clássica, ok? Então, os valores da cultura grego-romana voltaram a ser referência para o modo de vida e para os padrões estéticos. Para muitos, o excesso de rebuscamento decorativo e fútil do rococó, aquele exagero todo, passou a ser considerado falta de decoro, né? Falta de decoro em relação à situação política e econômica que marcava a conjuntura europeia. Então a gente já falou sobre isso. Tava todo mundo lá fora morrendo de fome, a crise tava pegando, tava todo mundo brigando e os caras dentro dos jardins mantendo aquela pose de rico e de uma vida muito, muito, muito glamurosa. Tá? Então isso daí vira uma coisa ridícula. Você continuar demonstrando tudo aquilo, sendo que a sociedade está vivendo uma outra realidade. Ok? Bom, com sobriedade nas formas, então eles apresentam. Então, desculpa, o retorno ao estilo mais simples e modesto, com sobriedade nas formas e voltado ao racional e ao necessário, passou a ser visto como um antídoto ao que estava ali acontecendo. Então, vamos retomar para o mais simples, vamos praticamente começar do zero, ok? As pinturas produzidas no estilo neoclássico, quando comparadas ao rococó, foram marcadas pelas seguintes características. Então, grifa aí, ó. Sobriedade, redução de ornamentos. Então, aqueles ornamentos exagerados somem, são mais simples, tá? Colorido mais contido, então não tem nada extravagante. E exatidão nos contornos, que era o que os gregos e romanos faziam. Os avanços das descobertas arqueológicas, como Pompeia, por exemplo, que é aquela cidade que foi toda soterrada por cinzas vulcânicas, né? Quando elas começam a ser reveladas, e até hoje é muito interessante estudar Pompeia, que ainda tem uma boa parte de Pompeia soterrada embaixo da cinza. E cada vez eles descobrem mais coisas, né? Mas nesse período estava começando essa descoberta, isso trazia cada vez mais
a vontade de retomar o clássico, de retomar essa cultura, ok? E os viajantes que iam muito para Roma, muito para a Grécia, também traziam esse estímulo, essa inspiração para os artistas da época, ok? Vocês vão entender isso na hora que a gente for falar de arquitetura, tá? Então, o neoclássico também foi marcado pelos temas históricos, então pela valorização do patrimônio histórico nacional. Isso é muito importante vocês guardarem, principalmente por causa do Napoleão Bonaparte, tá? E pelo registro de acontecimentos considerados importantes, tá? Então foi um período contemporâneo aos artistas, desculpa, considerados importantes no período contemporâneo aos artistas, no que estava acontecendo naquele momento. Líderes como Napoleão Bonaparte encomendaram diversas obras deste estilo, ok? Para valorizar a história nacional e contar a história dele e seus grandes feitos, tá? O academicismo, então, o que eles decidiam, né, a forma e o padrão exigido, era uma rigidez formal que marcavam as obras do neoclássico. Levavam críticos como Adolfo Venturi, em 1896, a rejeitar e considerá-lo caricatural. Por que caricatural? Porque lembrava muito, de fato, o período grego e romano, era como se fosse algo que já teve, ok? Segundo o crítico Mário Praz, seria possível resumir a história da pintura de seus diversos estilos a um conflito entre a linha reta e curva. Então, as linhas curvas marcariam os excessos das temáticas nas formas e no colorido, que seria o rococó, tá? Durante o século XVIII. Período neoclássico seria a predominância da linha reta, que definia a arte marcada pela ordem e pela autoridade, pela representação oficial, pela simplicidade e pela pureza. O rococó representaria essa linha curva e o neoclássico a linha reta, ok? E como principal artista da pintura, nós temos o Jacques Loudet. Então, esse artista, que é este, tá? Esse aqui é um quadro dele, bem interessante. Esse artista, ele representa muito essa característica do neoclássico. Porém, inicialmente, ele era muito voltado ao estilo do rococó. E aí ele teve que se adaptar, principalmente porque ele era considerado o pintor preferido de Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte encomenda, desculpa, gente, a configuração aí das obras, mas quando eu pego ela e passo para a gravação, ela acaba perdendo mesmo um pouco ou bastante, né, da sua característica, tá? Mas deixar de longe que eu acho que fica mais fácil da gente ver, tá? Então aqui é o retrato do Bonaparte, feito pelo Jacques Loudet, tá bom? Dizem que neste momento, no monte, né, São Bernard, o Bonaparte ele era um homem gordo, baixo e que ele estava em cima de um cavalo pequeno. Mas ele pede para um retrato dele para o Jacques e é claro que ele faz um homem viril, alto, másculo em cima de um cavalo branco, um cavalo imponente, porque era assim que ele se representava, ok? E também o Jacques ele acaba registrando alguns personagens históricos, como o juramento, né? Então tá aqui, ó, o juramento dos Horácios, que é um quadro que é dividido em três partes, aí na apostila de vocês fala bastante sobre isso. Então tem aqui o juramento dos três Horácios, né? Então aqui tem as três espadas, o momento que é relevado esse juramento, e aqui uma outra parte, ok? Então, depois a gente vai falar um pouco sobre esse estilo de pintura que conta uma história. Então, Jacques Louis David ele contava uma história na sua obra. Então, se a gente dividir essa obra em três partes, ela vai ter uma história aqui, uma história no meio e uma história aqui, tá? Então, é bem interessante. Aí ele faz várias retratações que são tanto históricas como representações do período que remetem ao período clássico, como Madame Remier, que era uma mulher socialite da época, que era envolvida com as questões da sociedade, ele a representa em estilo e roupa e cabelo do período grego. Então ele coloca ela como uma Vênus,
tá? Deitada em posição aí, como as mulheres eram representadas naquele período, ok? E aqui ele também fala desse período, né, dos gregos e romanos, que é o rapto das Sabinas. O rapto das Sabinas era uma cidade onde os romanos invadem e aí eles acabam raptando as mulheres. Tá? Então eles levam as mulheres. E aí aqui tem os maridos, as famílias, lutando com eles para que eles não levem as mulheres. Tá? Então é o rapto das Sabinas. É muito interessante essa obra. Essa temática foi representada em muitas obras e também foi representada em muitas esculturas. Ok? Aqui nós temos a coroação de Napoleão. Então, como ele era um queridinho de Napoleão, como as pessoas o consideravam, ele faz vários retratos sobre essa passagem aí e também sobre os feitos, né, de Napoleão Bonaparte. Então, aqui é a coroação de Napoleão, ok? Um quadro com bastante história e repleto de detalhes. Outro quadro também que traz uma história é a morte de Marat. Então tem aqui o momento que ele escreve a carta, né? Também é um quadro que representa, dividido ao meio, duas histórias. Então é bem interessante, tá? Então essa era a característica aí das obras do Jacques Louis Davis. Ele colocava fatos históricos, colocava essa temática voltada ao grego-romano, tá? E sempre tentando aí se encaixar nesse período neoclássico, ok? Outra parte do neoclássico também que chama bastante atenção é a arquitetura neoclássica, ok? Então, a arquitetura neoclássica é um estilo arquitetônico que em linha com a tendência artística universal, tá? Do neoclassicismo. Resulta da utilização das características formais da antiguidade clássica, grega e romana. Na história da arquitetura, este estilo surge após o Barroco e o Rococó, coincidindo com a Revolução Industrial, no período em que a tradição do Grand Tour, que era como historicamente é definido, tá? O Grand Tour era uma viagem pelas grandes civilizações europeias e que permitia aos jovens ter contato com as obras de arte e monumento nunca vistos em uma experiência cultural. Então, o jovem, quando ele estava saindo da idade que vocês estão, gente, ele estava saindo da idade infantil e indo para a idade adulta. Então, ele não era nem criança e nem adulto, ele era um adolescente. Ele era os filhos dos grandes, né, dos grandes poderosos, das pessoas mais ricas e abastadas, eles eram levados para realizar um Grand Tour. Então, era um mochilão na Europa, vamos assim dizer. Claro que nunca chegaria a essa característica de mochilão, é uma brincadeira. Mas eles eram levados a realizar essa grande viagem, que podia demorar alguns meses ou alguns anos, dependia, né, da característica aí do viajante. Se ele quisesse estudar arte, ele talvez demorasse mais dentro dos ateliês e fazendo grandes aulas com os mestres, ok? Então, o que eles faziam, esses jovens? Eles iam e passavam por vários países e cidades que tinham a ver com esse período mais clássico, ok? Então, Veneza era uma parte do Grand Tour, Milão era uma parte do Grand Tour, Paris era uma parte do Grand Tour, Viena fazia parte do Grand Tour. Então, eles acabavam fazendo ali um circuito histórico, principalmente voltado à arte e à arquitetura, dentro desses países e cidades que tinham um grande valor histórico, ok? Quando acabava o Grand Tour, esse jovem estava apto aí à vida adulta, ok? Então, ele saía da juventude, da infância para a vida adulta e entre essa infância e a vida adulta ele passava aí pelo Grand Tour. É muito interessante. Quem gosta de viagem tem que conhecer o Grand Tour porque mostra para você como uma linha assim de cidades e países que tem uma característica histórica muito legal, tá? Então, esse período foi um marco na educação cultural entre a geração de novos artistas e de todas as classes aristocráticas da alta burguesia. Ok? Então, nesse Grand Tour,
acabava indo para Roma, acabava indo para Grécia. E trazia para esses jovens artistas, porque muitos se tornariam artistas, esse conhecimento do clássico, esse retorno ao clássico, e o que foi incorporando aí nas características do neoclássico, ok? Então aí a gente tem na arquitetura principalmente inspiração, que eram as vilas, tá? Que foi realizada por um arquiteto que acabou movimentando aí esse período que é o Paládio. Então, estilo neoclássico, tiveram como inspiração as obras de André Palladio, arquiteto italiano que projetou vilas e residências marcadas pela solidez, praticidade, beleza e por elementos da antiguidade clássica. Então aqui a gente tem a Vila Capra, que fica na cidade de Vicenza, na Itália. É uma vila muito conhecida, tá? Que ela é formada por essa estrutura principal, tá? E que tem todas as características do período neoclássico. Então, tem aqui a piramidal, essa parte piramidal, as colunas, tá? A cúpula, aqui, ó, a rotunda, ok? E que tudo isso remete ao período clássico. Não só essa parte externa, como também a parte interna da residência, ok? Então, o projeto original de Vila Capra, a planta foi inspirada em templos que tinham o altar no centro da construção, ok? Então, ele se inspira nesses templos para construir aí a Vila Capra, ok? E não existe só a Vila Capra, existe várias outras vilas com essa mesma característica, ok? E aí também nós temos outros, né, vários outros espalhados no mundo, mas eu peguei esses três como um exemplo. Então a gente tem a igreja de São Vicente de Paulo, que fica em Paris. Então, novamente aqui, ó, nós vimos, né, a estrutura que representa esse período grego-romano, ok? Os nichos também, ó. Esses nichos que parecem uma janelinha com uma estátua também faz parte da representação do período romano, tá? Temos aqui o Grand Théâtre Bordeaux, na França, que também tem toda essa estrutura, as janelas que lembram nicho, as colunas, tá? Então é uma característica muito grande aí da arte neoclássica. E onde nós temos uma grande gama aí de coisas que tem essa referência, que é nos Estados Unidos, como, por exemplo, na Suprema Corte dos Estados Unidos. Também temos várias bibliotecas nos Estados Unidos, museus e monumentos políticos que têm aí muito a característica do período neoclássico, ok? Até porque quando foi construído mesmo Washington, por exemplo, ele se baseou todo dentro dessa estrutura, ok? Desse período. E esse tipo de construções neoclássicas, elas chegam ao Brasil. Também acontece no Brasil. Nós vamos ver no próximo vídeo, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Foi bem curtinho, mas para vocês poderem conhecer. E nós temos o nosso trabalho bimestral, ok? Bom, o nosso trabalho bimestral, ele vai consistir em uma pesquisa e um desenho. Então, eu gostaria muito que vocês pesquisassem, tanto no Brasil como fora dele, uma estrutura neoclássica. Não pode ser uma estrutura grega, nem uma estrutura romana. Eu quero que seja uma estrutura neoclássica. Pode ser inspirada aí em algumas construções dos Estados Unidos, pode ser aqui do Amazonas, de São Paulo, pode ser em Paris, que também tem muitos, tá? Ou nas regiões da França, que também nós vamos encontrá-los. Eu quero que você pesquise esse local, coloque num verso da folha de desenho a pesquisa, a lápis ou a caneta, e no outro lado o desenho. Então eu quero que você arrisque com réguas e lápis de escrever. Não precisa pintar, ok? Você pode só usar o lápis de escrever. Eu quero que você faça um desenho de uma estrutura neoclássica. Então você vai fazer a parte piramidal, esses detalhes muito delicados, não precisa se atenuar a isso, mas a estrutura de base eu preciso que tenha, ok? E aí você coloca o seu nome, o seu número,
fotografa e posta para mim aqui no Classroom. Então, de um lado, uma pesquisa do local, confirmando que ele é neoclássico, e do outro lado, o desenho, ok? Então, espero que vocês tenham aí conseguido entender. Qualquer dúvida é só me chamar. E um beijão, pessoal. Até a próxima aula.